Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo para você falando sobre espionagem, magia negra e conspiração, tá? E esse vídeo aqui eu vou falar baseado, tá, na entrevista que aconteceu no de noite, tá? Hoje é dia 27 de maio de 2022, tá? Com um grupo de snipers, tá? Acredito que é esse o nome que pronuncia, tá? De operação de segurança à distância, tá? Militar, que eu não sei qual é o grupo, tá? Mas o nome se chama Gate, tá? Então vamos lá. Eu vou falar alguma coisa aqui a respeito de filmes, tá? E vou falar sobre a questão dos vizinhos do crime organizado. Preste atenção em tudo que eu vou falar. Primeira coisa, porque a gente está falando aqui de coisa útil, tá? Ok? Preste atenção. Vou fazer algumas perguntas para você, que se você responder essas perguntas, no final do vídeo você vai chegar a uma grande conclusão e você vai sair falando isso para todo mundo e vai mostrar para você, para todo mundo quem é que fala para você, que é o Jorge Rodrigues, eu que estou falando aqui agora para você, tá? Primeira pergunta que eu quero falar para você. Essa tropa de segurança chamada de Gate se dá bem com os vizinhos do crime organizado, os vizinhos do bairro, do morro, dos pontos de música alto, principalmente os pontos de música alto, tá? E os vizinhos do crime organizado que estão embaixo. Sim, Jorge, essa tropa aí se dá bem a beça com esse pessoal aí dos vizinhos do crime organizado e com os pontos de música alto satânicos, tá? Que praticam magia negra e espionagem 24 horas através dos aparelhos, todos os aparelhos. E então isso daí é uma banda podre, tá? Vou te delato aqui na boa mesmo que isso daí é uma banda podre. Vou explicar aqui para você, vou usar vários filmes como exemplo para você, tá? E sabendo que eu nunca aprendi nada de filmes. Ok? Você fala que eu aprendi de filmes, eu quebro a sua cara de porrada. Ok? Então vamos lá, primeira coisa. Eu vou falar sobre filmes, vou falar sobre isso daí e vou falar sobre os vizinhos do crime organizado. Outra coisa que eu quero falar para você. Você já sentiu essa prática nojenta de magia negra, essa prática nojenta mesmo, tá? Que se você provavelmente não sentiu vontade de dar uma punhalada no olho de quem praticou isso daí, você não patrocina nem caminha com o meu trabalho. Se você não sentiu vontade de dar uma punhalada, me enfiar um punhal por dentro do olho do indivíduo que praticou isso no seu olho. Você já sentiu essa prática de magia negra no seu olho? Sim. Esse grupo aí, chamado de Gate, tem associação com os bandidos do bairro que praticam isso daí e do blog postesdedenúncias.blogspot.com? Se você disser para mim também que sim, eu digo para você que esse Gate aí, essa tropa de elite é uma banda podre também, tá? Ok? Eu te dei duas razões. Vou ainda te dar uma terceira ainda, tá? E vou falar mais coisas para você. Tem uma entrevista do Alex Jones, Eu não acompanho e nunca cliquei, tá, nas entrevistas do Alex Jones, mas quando eu vi eu já sabia logo o que era, tá? Ele estava entrevistando um cara que estava com uma arma de disparo à distância, semelhante que esses grupos aí usam, tá, de snipers, tá? Mas enorme assim, uma arma enorme mesmo, de longa distância assim, tá? Ok? E com um binóculo, uma arma à distância mesmo. O cara estava ali. E o que significava essa entrevista que ele estava fazendo? Aquele sujeito ali era um criminoso, tá, financiado para apagar testemunhas, tá? Ok? Sim. E apagar testemunhas tanto para o governo como para qualquer tipo de crime, tá? Para cometer crimes, tá? E eu vou falar dos filmes logo para eu não esquecer aqui. Eu vou falar de uns filmes do Bruce Willis, tá? Tem pelo menos 3 ou 4 filmes do Bruce Willis que são sensacionais, que eu vou mostrar aqui para você uma coisa, presta atenção. Aquele sujeito, tá, que estava sendo entrevistado pelo Alex Jones, o que ele na verdade estava querendo denunciar ali era um esquema onde se contratava criminosos, tá, para apagar testemunhas e fingir que essas testemunhas são criminosas. Você consegue entender? Ou seja, incriminar uma pessoa, fingir que essa pessoa é criminoso, tá, e então apagar essa testemunha aí. Tá? E o cara era como se fosse um sniper, tá? Ok? Presta atenção para você entender. Significa o seguinte, que se essa tropa, tá, esse grupo chamado Gate, tem associação com os vizinhos do crime organizado e com os pontos de música alto, significa que eles financiam bandidos, tá, criminosos, tá, bandido mesmo, para fingir que foi apagado uma pessoa, tá, que foi apagado um criminoso através de um sniper,
ok? Que representa uma força de segurança, que na verdade por mão de bandido, tá? De bandido mesmo, foi apagada uma testemunha de crime que foi incriminada com os bandidos, tá? Foi incriminada com os bandidos, tá? Então os bandidos apagam e fingem que foi o grupo, uma tropa de segurança, tá? Do governo que apagou essa pessoa aí. Pronto, você já entendeu o esquema. E aí eu vou falar os filmes para você entender, tá? Presta atenção. Esse é o esquema: incriminar uma testemunha, matar essa testemunha com bandidos e fingir que foi, que foi a polícia que apagou um criminoso, tá? Ou então que bandido matou bandido, ok? Que eu já mostrei para você que aqueles crimes que são cometidos lá num faca na caveira, tá? Até 80%, tá? 50% de crimes, 50% pelo menos, tá? São crimes contra civis, tá? São pessoas que são assassinados, tá? E estão ali correndo como se fossem bandidos, tá? Ok? Como se fosse bandido que matou o bandido, porque automaticamente você não vai ver que aqueles crimes que estão correndo ali na página, tô dando um exemplo de uma dessas páginas, tá? Automaticamente a polícia não vai dizer assim, não, foi a polícia que matou, né? Não foi bandido matando bandido. Seria essa a principal, pode ter certeza que a principal. Nunca acessei a página, você pode me cobrar o que eu falei. Você pode ter certeza que os ditos, o dito maior mesmo que você andou ouvindo até o momento que eu falei, que depois que eu falo eles mentem, tá? São mentirosos mesmo, tá? Eles provavelmente disseram para você muitas vezes que foi bandido que matou bandido, ok? E 50 ou 40% de pessoas foram testemunhas de crimes que bandidos apagaram, tá? Ok? Tá? Ok? Dentre diversas situações com a questão da peidofilia. E quero abrir um parênteses aqui que eu estou postando bastante sobre anedotas, tá? Sobre a peidofilia lá no Twitter, tá? Meu Twitter é /Sinfuji Jorge, vai lá para você se divertir mesmo com as anedotas que eu estou postando lá, tá? Ok? Sobre a questão da peidofilia. Presta atenção que agora eu vou falar sobre os filmes. Presta atenção, ó, eu não afirmei que esse grupo, tá, é criminoso. Eu estou colocando para você mesmo testar. Se tá dentro dessas coisas que eu falei, que é isso aí mesmo. Pronto, agora eu vou falar sobre os filmes. Presta atenção. Tem um filme, um primeiro filme, que presta atenção, eu não estou aqui puxando o saco do ator, tá? Do ator do Bruce Willis. Mas é interessante que os filmes dele, tá, denunciam, tá, situações criminosas associadas com o governo, tá? Negócio pesado mesmo, tá? Tem um filme chamado O Chacal, tá? Aquele cara que aquele criminoso ali que estava projetando apagar, é isso daí, é esse esquema aí. Aquele indivíduo ali era um indivíduo aquele personagem ali é um sujeito incorporado por demônios, tá? Que é a mesma situação do filme Assassina. Não tem o faxineiro e não tem a assassina, as assassinas que aparecem no filme ali, é aquele sujeito ali. Só que aquele sujeito ali está sendo financiado por um grupo do governo, tá? Ou um grupo que está conspirando contra um governo. E então aquele sujeito está ali como que para apagar uma pessoa, tá? Que no caso ali na história ali era como se fosse uma pessoa que iria se tornar um candidato à política e aquele sujeito iria apagar aquela pessoa ali, para que aquela pessoa não se elegesse, tá? Ok? Tem um outro filme também do Johnny Depp também que acontece a mesma situação. Um criminoso estava projetando apagar um líder, tá, que iria ser eleito, e a situação era toda assim, presta atenção. Esse filme aí, o nome do filme é O Chacal, com aquele ator Richard Gere, tá, e o Bruce Willis, presta atenção. E o cara, ele tinha uma arma que iria disparar em cima daquela pessoa ali e ia apagar aquela pessoa ali. É um dos filmes que mostra esta situação que eu falei aqui, tá, presta atenção. Um outro filme do Bruce Willis também interessante é o seguinte: o 17 Blocos, que eu já falei pra você, tá? Os caras que iriam apagar ali a pessoa, tá? Eram membros do governo. Eles apagaram uma pessoa, eles apagaram uma testemunha e uma outra pessoa viu, que era uma nova testemunha. Eles iriam apagar aquela testemunha também. Consegue entender? Eram tudo membros do governo. E aí o cara se apressa mesmo para livrar aquele cara ali da conspiração. E um outro filme semelhante a esse daí, que é esse que eu queria falar, que é o seguinte: tem um filme do Bruce Willis que eu não sei o nome, mas um grupo de marginais, um grupo de três cabeças de moleques assim, como é que eu vou dizer, uns caras assim, como é que eu vou dizer, desajustado assim, né? Os caras desajustados e errados assim. E aí eles têm uma vingança para fazer contra uma determinada garota que é de uma família, que é uma família rica. Então eles conseguem invadir a casa da garota e criar uma situação para se vingar de algum mal que ela fez. Eu vi somente essa parte, tá? Ok? Quando eles entram ali,
O policial, que é, no caso, o ator, o Bruce Willis, os bandidos estão colocando bem alto, tá? E praticando magia negra no meu olho enquanto eu estou falando, tá? Quando aqueles marginais entram ali na casa e começam a fazer uma situação ali de vingança contra aquela garota ali, a polícia é acionada. Então aquele militar, ele entra na situação para poder pegar aqueles bandidos que estão dentro da casa e então acabar com aquela situação. No meio da situação, que eu tenho para mim que a casa era como se fosse um labirinto, um troço assim, o filme vai decorrendo. Aí o que acontece? Ele recebe uma ordem e que fala assim, vai entrar um grupo da SWAT, vai entrar em ação com fulano de tal, não sei o que. Quando o cara fala a respeito de qual grupo que iria entrar ali para pegar os caras, e da influência que o dono da casa tinha com aquele tal daquele militar ali, que era das forças, ele mesmo começa a trabalhar para livrar aqueles caras daquela situação ali, porque ele sabia que era uma situação de uma situação pessoal. Que é isso que eu quero te colocar. Eu não assisti o filme todo, tá? Mas pelas peças que eu vi, eu entendi o que é. O cara começou a entender que era uma situação leve, assim, para ele resolver entre ele e aqueles moleques, aqueles caras desajustados que estavam com aquela garota ali. Quando é acionado a SWAT para entrar na situação, ele mesmo começa a se interessar em salvar os caras da mão do indivíduo, porque sabia que era um grupo criminoso mesmo, o tal do militar que ia entrar na situação, praticando muita magia negra no meu coração. Ele sabia que o tal do militar que ia entrar naquela situação ali era um corrupto mesmo, um assassino mesmo. E aí ele começa a ligar para os caras, ele começa a fazer contato com os caras e fala assim, olha, eu tô aqui para ajudar vocês, para tirar vocês da mão desse cara, vocês vão entrar numa merda danada se vocês continuarem nisso daí. Porque os caras que estavam ali sendo acionados eram criminosos, tá? Tanto o dono da casa quanto o dono da casa era um criminoso, tá? E a força militar que estava por trás ali era uma força criminosa. Procure ver esse filme, tá? Passou, inclusive está registrado nos dossiês, tá? Esse filme está registrado lá nos dossiês. Eles estavam colocando na época para me ameaçar, tá? Ok? Preste atenção. Então no filme, semelhante ao que aconteceu no filme 17 Blocos, tá? Nesse filme aí, o cara se interessa em livrar aqueles caras da mão daquele criminoso que era associado com a força militar. Esse é o ponto que eu quero colocar para você, tá? Se você sabe, tá, que tem uma associação entre este grupo, o SBT e os vizinhos do crime organizado e os pontos de música alta, você pode ter certeza que isso daí é uma banda podre. E a ameaça que eles estão fazendo é de me apagar com os bandidos aqui e fingir que tem crime em cima de mim, tá? E que foi a polícia que matou, ok? E que os vizinhos ajudaram a polícia a encontrar um criminoso. É isso daí que eu estou denunciando para você todos os dias, tá? Todos os dias. E potencialmente aqui desde 2018, tá? Você pode me cobrar, tá? Ok? Pronto. E aí, como eu tenho 13 minutos, ainda tem tempo aqui. E como é que é essa situação? Incriminar uma testemunha, criar um criminoso em cima da testemunha, então os bandidos apagarem e a polícia fingir que pegou mais um criminoso, tá? Ok? Você vai mostrar para todo mundo, ok? Você entendeu o esquema? Já fiz vários vídeos mostrando, ok? Poxa, existe sim, Jorge, esse grupo militar aí se dá bem a beça com os vizinhos é isso daí que eu falei, tá? Você entendeu todas as coisas que eu falei? É isso daí que é o esquema. Ainda falei vários filmes, ainda falei o filme A Assassina também, tá? Ok? Usei o exemplo também de um ex-sniper criminoso que cometia esses crimes, que foi entrevistado pelo Alex Jones, tá? Dei vários exemplos aqui para você entender como é que funciona. Incriminar uma testemunha, os bandidos jogam crimes em cima da pessoa, incriminam e a polícia finge que pegou mais um criminoso, tá? Ok? Tá? Ok? Então é isso daí. E por último, vender o meu peixe aqui, tá? Aproveitando os últimos segundos. Patrocina o meu trabalho, tá? Nada disso daí vai ganhar nem um centavo com o meu trabalho, tá? E eu tenho um grande trabalho para realizar, ok? Tudo isso que praticou magia negra, que espionou meu computador, que me incomodou, tudo isso daí vai pagar todo o prejuízo que me deu. Eles vão pagar coisa por coisa que tem que pagar, ok? E você vai ver um grande trabalho se realizando, tá? Um trabalho com de vários setores de arte, ok? Como eu venho mostrando aí para você, tá?